Alguma vez já parou para pensar no que aconteceria se uma lei nova pudesse, de repente, apagar o passado? Parece coisa de ficção, né? Mas hoje a gente vai entender direitinho as 3 muralhas jurídicas que nos protegem exatamente deste tipo de caos. Elas garantem que o que já foi feito está feito e que a gente possa planejar o futuro com alguma segurança. Vamos levar essa ideia a sério só por um instante. Imagina que o Congresso aprova hoje uma lei que pode literalmente reescrever o que já aconteceu. O que isso significaria na prática, no dia a dia? A resposta é bem simples, na verdade. O caos absoluto. Pensa só, aquele imóvel que foi comprado, quitado, registrado há 10 anos, seguindo todas as regras da época, de uma hora para outra, poderia ser tomado por uma nova lei que simplesmente diz, olha, aquela compra lá de trás não vale mais. Assustador, né? Ou então imagina o cenário de alguém que trabalhou por décadas, se aposentou seguindo uma certa lei, e aí acorda um dia e descobre que uma nova norma zerou ou cortou drasticamente os benefícios, retroativamente. Todo o planejamento de uma vida inteira jogado no lixo. E claro, essa instabilidade toda se espalharia para os negócios, para a vida pessoal. Contratos que foram assinados, cumpridos à risca, poderiam ser invalidados anos depois. Isso geraria uma desconfiança total. A palavra dada, o papel assinado, tudo perderia o valor. E talvez o pior de tudo, a própria justiça entraria em colapso. Já pensou ganhar uma briga na justiça, ter a decisão final de um tribunal e anos depois uma lei nova vem e simplesmente anula essa vitória? Para que serviriam os tribunais se o legislativo pudesse reescrever as decisões deles quando quisesse? Então, o ponto central é esse. Uma sociedade simplesmente não funciona assim. É por isso que a nossa Constituição levanta 3 barreiras, 3 verdadeiras muralhas de proteção contra esse caos. Vamos dar uma olhada em como cada uma delas funciona. A primeira grande muralha é o que a gente chama de direito adquirido. A ideia aqui é proteger aqueles direitos que já foram totalmente conquistados e que já fazem parte da vida de uma pessoa como um bem que agora é parte do patrimônio dela. A definição é bem clara. Se um direito foi conquistado e consolidado enquanto uma lei estava valendo, ele passa a pertencer à pessoa de forma definitiva. Uma lei nova não pode simplesmente chegar e arrancar esse direito que já é uma realidade concreta. E aqui está o pulo do gato. Existe uma diferença crucial entre um direito adquirido, que é protegido, e uma simples expectativa de direito, que não é. Por exemplo, uma aposentadoria já concedida é um direito adquirido. Agora, a esperança de se aposentar com as regras de hoje daqui a alguns anos é só uma expectativa. A lei pode mudar as regras para o futuro, mas não pode tirar o que já foi conquistado. Esse exemplo da aposentadoria deixa tudo bem claro. Alguém que se aposentou lá em 2000, seguindo as regras da época, tem seu direito adquirido e ele está protegido. A nova lei de 2020, que é mais rígida, só vai valer para quem ainda vai se aposentar. O passado, nesse caso, está blindado. Então, para resumir essa primeira muralha, ela se trata de um direito que já é definitivo, consolidado e que não depende de nenhuma lei que venha a ser criada no futuro. É a segurança sobre aquilo que a gente já tem. Vamos então para a segunda muralha. Ela se chama ato jurídico perfeito. O objetivo dela é garantir a validade daqueles atos e contratos que foram finalizados, concluídos, de acordo com a lei que valia na época em que eles foram feitos. A palavra-chave aqui é concluído. Um ato jurídico perfeito é aquele que cumpriu todas as suas etapas, sabe? Foi assinado, registrado, executado, enfim, está feito. Uma lei nova não pode chegar depois e dizer que aquele ato, que era perfeitamente válido, agora não é mais. E essa distinção é fundamental. Um contrato que já foi totalmente executado é um ato perfeito e está protegido. Agora, um contrato que ainda está em andamento, que ainda tem coisas para acontecer, pode sim ter seus efeitos futuros afetados por uma nova lei. A proteção é sobre o que já foi consumado. Com um exemplo, fica fácil de entender. Se um produto foi comprado em 2005 com uma garantia de 5 anos, essa garantia tem que valer. Se em 2010 surge uma nova lei que reduz as garantias para só 1 ano, ela não pode alterar aquele contrato de 2005. O acordo foi feito sobre a lei antiga, e é por ela que ele continua sendo regido. Resumindo, a segunda muralha protege a estabilidade dos nossos acordos. Um ato que foi concluído de acordo com uma lei continua válido, e essa validade não pode ser desfeita por uma lei que veio depois. E agora a gente chega na terceira e talvez mais sagrada das muralhas, a coisa julgada. Essa aqui garante a finalidade, o ponto final das decisões judiciais, aquelas das quais não cabe mais nenhum tipo de recurso. A coisa julgada é basicamente o fim da linha.
Quando um processo judicial termina e todas as chances de recurso se esgotam, a decisão se torna definitiva. Ela vira uma espécie de verdade jurídica que não pode ser modificada por mais ninguém, nem mesmo por uma lei nova. Mas atenção, essa proteção não vale para qualquer decisão. Uma sentença de primeira instância, por exemplo, da qual ainda se pode recorrer, não é definitiva. A proteção só existe quando o processo chega ao fim em todas as instâncias possíveis. Aí sim, a decisão se torna intocável. Esse caso mostra bem o poder dessa muralha. Se a justiça determinou que a empresa deve pagar uma quantia e essa decisão se tornou final, não existe lei nova que possa desfazer isso. A decisão do judiciário fica acima de uma mudança legislativa que aconteça depois. Resumindo a terceira muralha, então, ela representa a certeza. É a garantia de que, uma vez que a justiça deu sua palavra final sobre um assunto, essa palavra vai ser mantida, trazendo estabilidade e encerrando as disputas de uma vez por todas. Certo, agora vamos juntar as peças. Por que essas três muralhas, direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada, são tão, mas tão importantes? Porque, no fundo, elas são o alicerce da nossa ordem jurídica e da nossa segurança pessoal. E olha só como elas trabalham juntas, criando uma proteção completa. O direito adquirido protege aquilo que já é nosso. O ato jurídico perfeito protege os acordos que a gente fechou. E a coisa julgada protege as decisões finais da justiça. Juntas, essas muralhas cobrem todo o espectro do passado, garantindo que ele não possa ser desfeito. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final. Essas três muralhas são essenciais para proteger o que já foi construído de acordo com a lei. A questão que fica é, sabendo da importância dessa estabilidade, como é que a gente deve pensar as leis para o futuro, de forma a criar um ambiente que seja previsível, justo e seguro para todo mundo? A resposta a essa pergunta, no fim das contas, define o tipo de sociedade que a gente quer ser.